Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar aqui com você em nossa devocional de esperança e vida. E hoje eu quero meditar com você acerca do nosso bom pastor. Aqui no Evangelho, segundo o relato de João, em seu 10º capítulo, Jesus ele vai se dizer como o bom pastor em 2 versículos. É a mesma ocasião, é o mesmo público a qual ele discursa, mas por 2 vezes ele diz: Eu sou o bom pastor. E a primeira delas aparece logo no versículo de número 11, aqui do capítulo 10, onde Jesus responde aos seus ouvintes e diz a eles: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus estava aqui dizendo aos seus ouvintes que ele não estava realizando apenas um mero trabalho, mas ele estava de fato entregando toda a sua vida por aquilo que o Senhor Deus havia confiado a ele. Ele estava dedicando-se integralmente ao trabalho e à redenção daqueles que o Senhor havia confiado em suas mãos, ou seja, as suas ovelhas. Então, o Senhor Jesus, logo depois de ter se denominado como sendo a porta do aprisco pelo qual as suas ovelhas entravam e saíam, ele então diz agora que ele é realmente o bom pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. E agora no versículo de número 14, ele vai insistir nesse título de bom pastor com as seguintes palavras: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E Jesus ele não está aqui falando de um mero conhecimento teórico, eu conheço essa pessoa de aparência, ou até mesmo um conhecimento intelectual, emocional, interno que ele tem a respeito de mim e de você. E ele não está apenas dizendo também acerca do nosso conhecimento como ovelhas em conhecer a ele apenas no sentido teológico, mas é no sentido pessoal. E a parte mais importante a ser destacada aqui, meus queridos, é que esse conhecimento de Deus, ele refere-se justamente ao propósito da sua vinda até a Terra, que é a redenção da humanidade, a redenção de todo aquele que crê no seu nome, os quais o Senhor Deus confiou a ele. Então esse bom pastor, ele não apenas arriscou a sua vida, mas ele entregou a sua vida totalmente. Vale lembrar que nessa altura, os seus ouvintes, os discípulos, homens e mulheres que estavam ali ouvindo esse discurso de Jesus, eles não tinham ideia do que estava por vir. Aqui no contexto de João mesmo, Jesus começa a predizer a sua morte e ressurreição lá a partir do capítulo 12. E aqui no capítulo 10, ele ainda não havia feito menções claras acerca disso. E ele só vai falar claramente acerca dos acontecimentos que envolvem a sua morte e ressurreição a partir do momento em que ele chega ali no capítulo 13 e começa a desenvolver o que nós chamamos de seu ministério pessoal, onde ele começa a tratar exclusivamente com o seu ciclo mais fechado de discípulos e não com as multidões. Então aqui no seu ministério público, ele está dizendo a eles: olha, eu sou o bom pastor que entrego, que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem elas são. E elas também me conhecem. E esse conhecimento é comparado com o conhecimento que ele, o Deus Filho, tem do Deus Pai, e o Deus Pai tem do Deus Filho, conforme você pode verificar aí na sequência do versículo 15. E aí, para concluir, queridos, eu gostaria de ler mais um versículo aqui no capítulo 10, que é agora onde Jesus vai falar uma palavra direta às suas ovelhas, no versículo de número 27 deste capítulo 10, onde ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Provando mais uma vez que esse conhecimento, ele envolve realmente o aspecto redentivo da missão de Cristo Jesus, ou seja, a redenção que ele conquistou para mim e você, para nós, para todo aquele que nele crê, como nós já mencionamos aqui antes. É importante destacar, meus irmãos, que eu e você, como ovelhas do Senhor Jesus, precisamos seguir aos seus mandamentos, precisamos seguir a sua voz conforme o texto bíblico diz. E a melhor maneira de nós seguirmos a voz do Senhor é mantermos os nossos olhos, mentes e coração inclinados à sua palavra, buscando saber
quais são as verdades a respeito dele e de nós mesmos que nos são reveladas para que nós possamos ter conserto entre o nosso Deus. E assim progredirmos nessa jornada, nessa caminhada de fé para a qual nós fomos redimidos para um relacionamento eterno com o nosso Deus vivo. Que eu e você possamos de fato conhecer o nosso bom pastor assim como ele nos conhece, desfrutando de toda a obra da redenção que Cristo Jesus conquistou para mim e você na cruz do Calvário e após a sua ressurreição. Que você e todos em sua casa tenham aí um final de semana abençoado, lembrando, trazendo à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, lembrando de tudo quanto Jesus conquistou na cruz por você, esse bom pastor, e também desfrutando dessa redenção em relacionamento com o Senhor Deus, através da sua vida devocional, vida de oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Um grande abraço e até a próxima.